Olá, boa noite a todos que estão acompanhando aqui. Esse é o nosso encontro de número 37. Olha, estamos quase chegando à casa dos 40 encontros. Então, Longo é o caminho. Mas grande é a meta. Queria agradecer a vocês que estão acompanhando esse debate do livro do João Bernardo, porque vocês estão monetizando tanto o vídeo que o Mário conseguiu trocar. Agora ele tem uma cadeira gamer. Graças a você que está curtindo aqui e compartilhando. Seguiu o conselho do Edilson. Seguiu o conselho do Edilson e fiz esse investimento. E como ele é o senhor superior, a maior parte das rendas de vocês vai para ele, como vocês veem. Não conseguimos ainda trocar nossas cadeiras. Ele canaliza a domesticidade. É assim mesmo. Pois é. É o poder de atração da domesticidade régia, né? E ainda nem comecei a exigir o direito de pernada. Ainda bem, ainda bem. Ainda bem. Bom, pessoal, para quem não pôde acompanhar na última reunião, só para vocês terem ideia, a gente fez uma discussão pautada principalmente na primeira parte desse capítulo 8, né? Principalmente no tópico A. Então, a ideia hoje é que a gente avance um pouquinho no tópico B, C e em diante nas conclusões de João Bernardo sobre essa crise. Alguém quer fazer uma primeira? Eu não. Ai. Deixa eu curtir aqui. Pronto, já curti o vídeo aqui para monetizar o Mário, para ele poder... Tem que pagar as prestações. Eu comprei essa cadeira em 10 suaves prestações. Vocês têm que seguir aí monetizando esses vídeos. Bom, gente, acho que aqui, dessa segunda parte, né, do capítulo, semana passada a gente tinha tocado um pouco na questão do enclausuramento, né, também do encastelamento. Acho que a gente até chegou a tocar nesses pontos, falando no processo geral. Acho que o que mais ficou em déficit foi a parte da apropriação dos incultos, que a gente tocou muito pouco na última reunião. Que eu acho que aqui o João Bernardo dá um passo além do que a gente vê nas interpretações mais tradicionais, porque, se não me engano, ele encaminha, além de uma apropriação dos incultos como processo de hegemonia desses senhores, ou da classe senhorial, mas também como um processo de aproveitamento econômico pelas próprias classes senhoriais. E aí eu acho que aqui tem um elemento interessante para a gente conversar a respeito. É o fato de que essa semana eu e Mário conversamos, né, um pouquinho sobre a tese lá do capitalismo, da transição ao capitalismo pela via citadina ou pelo capitalismo agrário, né? E eu acho que aqui tem alguns elementos interessantes para se considerar, principalmente em relação ao uso da madeira, né? O aproveitamento da madeira para o mercado. E aí é algo que o João Bernardo acaba tocando bastante quando ele fala dos incultos. É que longe de já que isso está um pouco na moda, nas abordagens mais tradicionais, longe de uma restrição dos incultos numa perspectiva de conservação florestal, como em algumas abordagens falam, na verdade, se exclui a classe servil justamente para que somente a classe senhorial pudesse se apropriar economicamente desses incultos. Não simplesmente um processo de preservação da natureza por uma classe, digamos assim, iluminada séculos antes por uma perspectiva ambientalista. Eu acho esses trechos. Vai lá. Não, você está mais bem vestido. Não, eu acho interessante. O João Bernardo faz questão de pontuar, né, se não me engano, no final desse item, né, que é o final do capítulo,
dessa pretensa, que os historiadores se referem, né? Essa pretensa tentativa de preservação ambiental, de preservação de bosques, das florestas, até mesmo de rios, né? Por parte de uma aristocracia e a parte até de uma iniciativa régia, né? Ou seja, você enquadrar esses espaços, alienar o campesinado desses espaços por uma pretensa preservação da natureza. Isso é muito curioso, porque por exemplo, Portugal, né, que é o que eu trabalho especificamente esse assunto, você vê desde a década de 80 um argumento nessa direção, né? Então você tem aí desde a década de 80 e 90, que é quando explode a questão dos movimentos ambientalistas, né, os graves efeitos do aquecimento global, etc. Então você tem aí para a historiografia medieval, que se refere à questão dos baldios, essa pretensa intencionalidade da aristocracia de preservar o ambiente. E a gente chegou a discutir aqui um pouco como alguns historiadores acabam reproduzindo discursos da classe dominante em diferentes períodos da história, né? E a gente tem que ter muito cuidado para isso, fazer uma análise para a gente não acabar chancelando formas de exploração, né, de opressão, de violência. Mas o que eu queria entrar no ponto que eu acho mais curioso é que é raro, quando não inexistente, um discurso aristocrático sobre preservação ambiental nas próprias fontes, né? Então, é algo que se chancela, um discurso que se chancela, mas é um discurso que, às vezes, na prática nem existia. É muito raro você ver, bom, pelo menos nas fontes que eu trabalhei para o mestrado, são pouquíssimas as referências de afastamento dessas áreas do campesinato para uma preservação. Então, aí, às vezes, você tem falta de alimento para porcos, né, as tais das bolotas, às vezes uma escassez de madeira, mas em regiões muito pontuais, muito circunscritas, e que não se generaliza para uma totalidade de um reino, por exemplo. E acho curioso isso. Acho muito curioso estender esse discurso de que era para uma preservação ambiental, quando nem as próprias fontes corroboram com essa visão. Então, acho que fica dois lados aí de uma moeda, né? Uma é quando há esse discurso, chancelar um discurso dominante, né, de exploração, de agravamento das contradições sociais, e por outro, de simplesmente colocar esse tipo de justificativa para um período em que às vezes nem se tinha determinadas preocupações. E o João Bernardo ele vai e desmonta isso de uma maneira brilhante, fantástica. Eu tenho... Acho que o Edilson queria falar, não, só queria fazer uma outra colocação, que eu fiquei pensando aqui, que é o quanto é atribuído ao campesinato níveis altíssimos de racionalidade, né? Então, é um uso completamente irracional que era feito pelo campesinato desses comuns, né? Que é o que está em jogo, e como é atribuído nível de racionalidade quase que né, de outro mundo à classe senhorial nesse processo. E aí, só para fechar e passar a palavra para o Edilson, lá na página, eu vi esse negócio, eu marquei logo, na página 246, no finalzinho da página, ele diz assim, João Bernardo: não foi para conservar os incultos que se pretenderam os direitos da grande maioria da população rural, mas para entregá-los às depredações dos madeireiros e dos proprietários de grandes rebanhos. Cara, essa passagem aqui foi bem chocante. Em muitos níveis. O João Bernardo tem essas construções assim que você fica, caramba, mano, você lê, dá aquele impacto. Um pouco no sentido que vocês estão discutindo, eu queria destacar essa parte, sobretudo, das igrejas paroquiais, a importância central que, pelo menos a altura da minha reflexão do mestrado me ajudou muito, é pensá-la, sem dúvida, como um enquadramento territorial, como forma de circunscrição.
sobre e para o campesinato, porque ele chega em alguns momentos a afirmar, e isso lembra bastante o Mouton, que, né, o movimento também vinha de baixo. Né? Comunidades rurais, por vezes, se organizavam e instituíam uma pequena capela. Estava ali uma pequena unidade, inclusive, de organização local e também de taxação, né, por parte dos senhores. E me parece curioso destacar aqui que eu acho que nesse processo de reorganização rural que ele está chamando, esse novo contexto europeu, é a velha problemática que parece ser posta desde o início lá do período que a gente está considerando. Como organizar territorialmente o poder e a dominação. Me parece visualizar um cenário europeu de uma ocupação bastante heterogênea, mas de distâncias consideráveis. Encravar localmente o poder, a autoridade, era um elemento considerável de exercício urbano, como ele diz em vários momentos. Não só em relação ao campesinato, mas em relação às próprias disputas aristocráticas. No momento aqui ele chega a dizer, mais circunscrições eclesiásticas significavam disputas, por vezes, entre os magnatas, que disputavam a exploração do trabalho em uma dada região. E eu tenho a impressão, ele segue a mesma linha, no sentido dos castelos. Então, pensar a paróquia, pensar o castelo como uma construção, ou mesmo uma fortificação que exerce uma circunscrição territorial de influência. E daí seus conflitos tão sistemáticos na documentação, de tomar um castelo, tomar uma igreja. Não pelo fato que se impõe, mas pelo conjunto de relações sociais que ela conseguia abarcar. Eu acho que isso é bastante interessante. Sobretudo quando ele começa a frisar, dentro desse contexto de disputas, é algo que ele já toca há algum tempo. A hierarquização da classe dominante é fruto da hierarquização dos níveis que ela consegue estabelecer de exploração do trabalho. Com mais servos você consegue mobilizar, com mais rendas você consegue amealhar, isso vai determinar em níveis vários sua posição na cadeia aristocrática. Mas realizar esse poder na prática e a manutenção dessa autoridade na prática exigem esses pontos de localização e geopolítica. Eu acho que essa parte é bastante interessante por vários níveis, né? Eu acho que é bastante interessante nesses tópicos, né? Digamos, o caráter fino com que ele aborda as várias nuances da supremacia senhorial, né? Porque acho que esse é um aspecto importante também no esforço analítico que ele desenvolve, né? Não se trata só de ressaltar a importância dos conflitos, né, como um elemento da dinâmica do próprio processo histórico, né? Não basta localizar as manifestações desse conflito, né? Inclusive insistindo no caráter sistêmico dele, né? E portanto, não de manifestações isoladas, né? Ou de manifestações pontuais, né? Mas de manifestações que expressam o próprio funcionamento cotidiano do sistema, né? Mas também fazer um balanço, né, dos elementos que apontam para os limites da resistência camponesa, né, para os limites da impossibilidade, talvez, né, dos setores subalternos de subverter essa ordem dominante, né? Porque, a despeito dessa atuação cotidiana, a despeito da conflitividade sistemática, eram muitos os instrumentos, eram muitos os mecanismos que favoreciam a reprodução da ascendência senhorial nessa sociedade, né? É impressionante, sob tal perspectiva aqui, né, como o resultado posterior a um período, né, que para ele foi um período de uma crise em que o campesinato, né, lutou, confrontou o sistema em frentes diversas, né? Como é que o resultado, depois
de 200 anos, né? Ele situa esse quadro no séculos IX e X, né? Como é que você tem uma reação senhorial extrema, né, nesse processo, né? E como é que essa reação ela é pautada, ela é instrumentalizada com base numa diversidade considerável de instrumentos e de mecanismos de afirmação e extensão do poder aristocrático, né? Então, assim, é bastante interessante a perspectiva, né? Porque ela não é a priorística, né? E aí que eu acho acho que esse é o antídoto efetivo para o risco da teleologia, né? É você imaginar que em tendo sido a dominação camponesa, a dominação aristocrática, um elemento distintivo da sociedade medieval, né? Enfim, expressão de um longo período de uma ascendência aristocrática que só as revoluções burguesas serão capazes muito à frente de subverter, né? O resultado, o antídoto da teologia é mostrar como, em muitos contextos medievais, literalmente a história estava em aberto, né? A história estava sendo disputada, né, sistematicamente por esses grupos rivais, né, tanto no contexto da crise do Império Romano, quanto no contexto da nova crise dos séculos 9 e 11, 9 a 10, né? Literalmente a história está aberta, as disputas estão sendo travadas e, no entanto, o resultado dela é um estudo detalhado de por que mecanismos a história seguiu na direção que seguiu, né? Por que uma vertente se impôs, né? É o que eu tento ressaltar sempre quando eu trato desses temas, né? A única possibilidade que a gente tem de vencer a teleologia e subverter a perspectiva de que a história caminhou a passos retos, né, na direção do nosso presente é mostrar como em muitos passados, né, havia futuros diversos em disputa, né? Havia futuros diversos possíveis, circunscritos a vários momentos no passado que a gente considere, né? E aí tudo se trata de identificar essas possibilidades e, sobretudo, entender, né, por que uma corrente dominante se impôs, né? Quais foram os mecanismos da imposição dessa corrente dominante. E aí me chamou muita atenção, num momento ainda muito anterior da questão dos incultos, que é a parte relativa às igrejas, né? Porque, assim, foram referências para mim muito mobilizadoras, né? Por exemplo, na página 194, no primeiro parágrafo da página 194, lá nas últimas linhas, né, ele destaca: mais elucidativa ainda é a ocorrência do mesmo movimento entre os povos de civilização tardia. Ou seja, ele está chamando a atenção aqui para o ritmo intenso com que as igrejas, as pequenas igrejas rurais, né, e o processo de paroquialização associado a ela se desenvolveu aqui nesse contexto, né, com um volume e uma velocidade extrema, né? A partir de meados do século XI, a aristocracia da Boêmia, da Polônia e da Hungria começou a fundar numerosas igrejas rurais, o que mostra a impossibilidade de o regime se expandir sem enquadramento religioso. Não havia, em geral, após o século XII, aldeia sem igreja. Toda a sociedade rural acabou por ficar contida nas malhas cada vez mais estreitas dessa rede. E aí, ou seja, para mim foi muito importante essa referência, né? E aí lá na página 197 também, na página 197, no final do parágrafo, que começou ainda na 196, né, ele destaca: quero salientar que neste regime senhorial, portanto, né, como, aliás, na área institucional muito mais lata em que se incluía, a religiosidade foi um dos mecanismos indispensáveis ao funcionamento da economia, né? Aqui numa referência, né, em princípio mais específica, né, de uma articulação mais específica. Mas o que só ressalta, né, esse aspecto do quanto
a religião, o que a gente chama genericamente de religião, é um elemento chave para entender, né, alguns mecanismos, algumas dinâmicas fundamentais nessas sociedades pré-capitalistas, né? Porque aqui o regime senhorial para ele é apenas um caso específico de uma tendência mais geral, né? Potencialmente desde, por exemplo, do poder enorme do templo, dos templos na articulação das sociedades na Antiguidade Oriental, né? Inclusive na articulação da própria atividade econômica, né? A frequência com que as propriedades são propriedades dos templos nessas sociedades, né? Até o contexto medieval, né? E aí a importância das igrejas, a intimidade muito grande entre, né, os centros de culto e, por extensão, o cristianismo e a reprodução do sistema do regime senhorial, né? Que é o que ele mais especificamente... Mas é muito interessante, né? Sempre que ele faz sempre que ele encaminha, essa questão, né? Lembrando aos participantes que isso tem muito a ver com a hipótese que ele ensinou lá no iniciozinho do primeiro volume, e que ele, apesar de não assumir a responsabilidade por ela, ele, com alguma frequência, ele pontua essa hipótese, né? Ou seja, a hipótese era de que ele não chamaria de modo de produção, mas sim de regime, né? Sob a perspectiva de que talvez tenha havido um único grande modo de produção pré-capitalista que conheceu regimes constitutivos internos de tipo diverso, de forma que o regime senhorial seria apenas uma manifestação específica desse modo de produção, desse grande modo de produção pré-capitalista, né? E ainda que ele não assuma a responsabilidade por desenvolver essa hipótese, ele pontua frequentemente essa questão, como faz de novo agora, né? Ao destacar que a questão da religião, na questão da religiosidade, por exemplo, o regime senhorial é apenas uma manifestação específica de um fenômeno mais geral, né? Que é o peso da religiosidade, do que a gente chama de religiosidade para a articulação dessas sociedades e, inclusive, dos seus sistemas de dominação, né? Câmbio. E contra todos os ataques de economicismo possíveis, né? Na frase que você mesmo destacou, que ele fala da impossibilidade de expansão do regime sem a cristianização, né? Agora eu não lembro. Sem enquadramento religioso. E isso desmonta qualquer ataque de economicismo, como se, enfim, apenas as relações de produção ali, né, no campo pudessem corresponder à expansão ou não do regime. Ele atrela que uma coisa está ligada à outra e um sem o outro não consegue se reproduzir, né? É porque eu, pessoalmente, ainda sigo, né, mobilizado pela frase que eu acho que é muito mais complexa do que eu mesmo pude até aqui entender, né? A famosa nota do Marx é uma crítica que ele recebeu no volume 1 do Capital, né? Quando ele foi criticado por ter entendido bem que na sociedade contemporânea, né, na sociedade mercantil, né, o fator econômico, o elemento econômico é o elemento decisivo da articulação da sociedade, mas que ele teria errado quando projetava essa especificidade do capitalismo para as sociedades anteriores a ele, né, sob a perspectiva de que na Grécia, ao contrário, dominava a economia, dominava a política, e na Idade Média dominava a religião, né? E aí ele responde dizendo, bom, mas que a Grécia não podia viver da política, nem a Idade Média podia viver da religião, né? É preciso entender, portanto, por que foi possível a configuração dessa, né, dessa ascendência, né? O que dá para a Idade Média, para a sociedade medieval, esse peso relativo extremo, articulador, segundo os franceses, né? O tal fato social total, a igreja e a religião que ela representava, né? Eu acho que essa frase é muito maior do que eu consigo entender. Eu sigo tentando buscar, né, digamos,
a enormidade de possibilidades que dão sentido a essa referência no Marx, né? É preciso entender por que na sociedade medieval a religião parecia assumir essa precedência, né? Eu continuo intrigado com essa frase. E acho, porque até eu acho que enquanto a gente não decifrá-la, né, nas suas diversas potencialidades, essa esfinge vai continuar nos devorando. A gente vai continuar limitado na nossa capacidade de compreender essa sociedade. É preciso, essas sociedades, né? Para mim, isso teria que ser mais um projeto coletivo de estudo para capitalismo, entender a dinâmica da tal religião nessas sociedades, né? Num quadro comparativo, inclusive, né? Bom, eu fico lembrando de outros trechos do próprio João Bernardo, quando ele estava discutindo, por exemplo, as moedas e tudo mais, e o papel sagrado, né, que a elas mágico, que era atribuído a elas, etc. E o quão tive a impressão, porque, enfim, é um contato, para mim, diferente, esse tipo de historiografia, como, no geral, a gente tem umas leituras de medievalistas muito... em algum nível desacralizante ou desencantadoras da manifestação mais fenomênica dessa sociedade medieval, como se fosse possível, dentro do que o Mário estava falando, enquadrar a religião numa manifestação muito específica, institucional, e o quão João Bernardo apresenta um quadro de manifestações, inclusive contraditórias, por vezes muito mais amplo, né? Então, por exemplo, lê-lo nessa parte, nesse trecho da economia e das moedas, faz colocar em questão várias outras análises. Porque o que a gente, o que no geral mais se tem, olha, aqui agora no século XII, a circulação maior de moedas, etc. E quando o João Bernardo está discutindo o que é a moeda e o tipo de valor que a ela pode se atribuir, a gente verifica uma distinção muito considerável. E o mesmo vale nesse trecho que a gente está discutindo. Então, realmente, a esfinge que persegue ainda os medievalistas. Considerar esse peso relativo é um esforço hercúleo em algum nível. Eu me deparo com isso com os estudos da monarquia. O quão, às vezes, a gente tem de exagerar certos aspectos sacros, mas também, no geral, o que a gente tem é cair na desimportância ou reduzir o peso relativo de algo que era muito sistemático. Lembro aqui o toque do discurso, né, do Bloch e tal. Bom, e vejo essa relação, esse equilíbrio da análise parece algo delicado de estabelecer. Eu acho que talvez a face mais nefasta, a manifestação mais nefasta dessa perspectiva é a famosa proposição de que seja a religião um véu na Idade Média para interesses mais mundanos, mais materiais, né? E mal encobertos por uma aparente religiosidade, né? Talvez um exemplo clássico seja as cruzadas, né? E a perspectiva de que elas, na verdade, tinham motivações econômicas e recobriam, né, essas manifestações mundanas num discurso religioso, num pretenso anseio e uma pretensa demanda religiosa, né? Eu acho que essa é uma das vias mais nefastas para ocultar e para confundir a natureza do peso da religião nessa sociedade, né? Porque é uma forma mais vil, né, de você reduzir esse fenômeno a esse caráter ideológico, naquele sentido mais básico, né? Na perspectiva de um encobrimento da realidade, de uma falsa manifestação, né? Eu, pelo menos, assim, sempre que eu tento mobilizar essas referências, é o exemplo
mais acentuado que eu encontro, né? E que essa tentativa de tradução, que eu acho que é fundamental, da Idade Média, a nossa perspectiva, a nossa sociedade, né, por um viés comparativo de base, a forma mais nefasta é essa proposição de reduzir as especificidades do mundo medieval a um falseamento, né, que é mais empobrecedor do que qualquer outra coisa, né? E que é muito frequente, né? Já vi figuras prestigiosas dando entrevistas na religião, na televisão e fazendo esse tipo de leitura, né? Na religião como um véu, como um falso encobrimento de uma realidade que né? Seria uma premissa, né? Da maximização de ganhos mal encoberta, né? Por um véu de aparente religiosidade. E a outra questão é que, também nesse livro, acho que há uma referência importante, que às vezes eu fico pensando, né? Até lá naquelas discussões do Postone, que eu assumo conhecer muito superficialmente, muito mal, mas a estranheza que me causa, se eu não incorro em erro, a perspectiva de que o estranhamento do trabalho, né? E que o fetiche sejam, né, elementos específicos do capitalismo, né? Ou criações particulares do capitalismo e reveladoras da especificidade da dinâmica desse sistema, né? Eu fico com a impressão se não seria possível arguir-se o que se trata aí, né? Muito menos da invenção do estranhamento, da invenção do estranhamento capitalista na sua especificidade, né? Porque eu fico pensando, eu tenho a sensação muitas vezes de que quando Marx diz que a primeira forma geral da ideologia é a religião, eu fico pensando se a religião não tem, né, essa configuração, inclusive, nesse âmbito, né? No sentido do quanto a religião é um mecanismo que potencializa, por exemplo, né, a limitação da autorreferenciação humana na capacidade produtiva nessas sociedades, né? O quanto o trabalho, por exemplo, é menos visto como uma atividade potencial criadora em si, muito mais como uma mimetização, né? Como uma manifestação primária menor que depende de antecedentes que são miraculosos e divinos, né? Quanto a produção depende menos do esforço humano e mais das benesses dos deuses, né? Que estão lá na base concedendo o essencial da capacidade de produção, né? Se não dá para pensar isso por um viés do elemento do estranhamento, né? Da própria capacidade produtiva humana, né? De um fator essencial de diferenciação dessa espécie, né? Se ela não acaba sendo relegada a uma ação menor que depende de uma ação comparativamente muito maior que decorre das divindades, né? E dos vínculos de dependência que se geram a partir daí, né? A ideia que o Godelier defende, por exemplo, em relação aos incas, né? De que o Inca era o elemento garantidor fundamental da produção, como a encarnação do Deus Sol e origem da fertilidade, né? Portanto, mais do que qualquer esforço produtivo, fundamental para a produção era o Inca, e daí a base para toda a corvéia que ele exigia, né? Tudo que era entregue ao Inca era uma muito limitada e restrita retribuição ao potencial enorme da participação do Inca no processo produtivo. Ele que fundava o processo, né? Na medida em que era o garantidor da fertilidade, né? Eu fico pensando se essas coisas não expressam elementos de estranhamento, né? Se não daria para pensar por aí. Mas, enfim, confesso que eu precisaria estudar muito mais para ver se seria possível avançar por essa senda aí. Eu tenho total acordo, até porque nessas discussões do Postone e outros que seguem mais ou menos a linha dele, quando vão tratar essa questão da fetichização, da alienação
E a completa negação do pré-capitalismo, quando eles se baseiam em Marx, é a partir ali dos Grundrisse, principalmente, no Capital, que a linha de argumento é que ali o Marx teria descoberto a lógica do valor e atingido uma maturidade intelectual, e quase dizendo que é ali que presta o que o Marx escreveu, e deixa de lado muitas obras do Marx que eu acho fundamentais, até para a arqueologia do pensamento marxiano. E o Marx, no próprio Manuscritos Econômicos Filosóficos, né, em 844, quando ele vai falar sobre alienação, um dos pressupostos que ele trata, inclusive ele cita a questão da Idade Média, é que a religião ela seria um modo de alienar e um modo de estranhar, né? De alienar o que é humano ao divino e inverter a lógica. Então, eu acho muito factível que se possa tratar a produção e outras coisas da Idade Média a partir desse prisma da alienação, do estranhamento, quem sabe não do fetiche, né? Não das mercadorias, mas alguma forma da fetichização. Porque eu me lembro que isso me chamou a atenção há muitos anos atrás, quando, né, num artigo do Legoff, que eu acho que pouco se lê hoje em dia, né? Felizmente, por um certo lado, né? Porque, enfim, a historiografia avançou, né? Mas, enfim, o Legoff tem certas obras clássicas que merecem, né? E ele tem um artigo que é sobre o mundo rural, se eu não me engano, na literatura da Alta Idade Média. Acho que está lá naquele maravilhoso cotidiano no Ocidente Medieval, né? E numa dada altura ele diz que foi uma palestra que, se eu não me engano, ele fez lá nas famosas Settimane de Spoleto, né? E o mundo rural na literatura da Alta Idade Média, alguma coisa assim. E ele começa pedindo desculpa, inclusive, por não ser um especialista em Alta Idade Média, e dizendo que, no entanto, do levantamento que ele fez, chamou a atenção dele como o mundo da produção é ausente dos registros automedievais, né? E aí ele conclui essa breve referência com uma frase que, para mim, foi uma chave importantíssima, né? Que é quando ele diz: lendo as fontes é como se a produção não fosse, na Alta Idade Média, derivada do esforço humano, mas uma dádiva de Deus, um milagre, né? E aquilo me chamou, eu acho que em algum artigo que eu escrevi, eu falei, acho que o Legoff tocou no assunto e não levou isso às últimas consequências, né? Ele não explorou a percepção chave que ele teve para mim. Porque é literalmente isso, né? É um esvaziamento considerável mesmo do esforço produtivo na comparação com aquilo que é considerado, com as coisas, com os elementos que são considerados decisivos para os resultados positivos desse processo, né? É literalmente como se nas fontes da Alta Idade Média, né, a partir delas, a impressão que se tem é que a sociedade subsiste a partir do que cai do céu, que o alimento caia do céu, seja resultado. Isso não é um marco apenas da documentação automedieval, ainda que com diferenciações. É com essa dificuldade que a gente lida quando vai fazer a história, quando se propõe a fazer a história do campesinato, né? O mundo da produção, sob essa perspectiva, ele é muito menos referenciado na documentação em linhas gerais, né? É claro, chegando às raias do extremo, em alguns contextos, como o alto-medieval, em que, de fato, é muito difícil você ver, por exemplo, nas vidas de santo, em crônicas, em histórias, um cenário rural, né, minimamente desenhado nos seus elementos constitutivos e tal. Literalmente, de uma peneira muito sistemática da documentação, você tira o resultado é sempre muito pobre em termos de informação, né? E eu acho que a gente reflete pouco sobre as razões que explicariam, né, essa tendência, o porquê desse quadro, né? E aí que eu acho que a gente reflete pouco, porque é uma história pouco orientada para realizar essa reflexão. Eu acho que é o que o João Bernardo faz também com muita frequência, né? Tentar entender a razão de certas situações, né?
como, por exemplo, aqui, esmiuçar, né, e mostrar, por exemplo, a quantidade de mecanismos que a aristocracia mobilizava para o exercício cotidiano da dominação. Literalmente, você, ao invés de dar as coisas, né, como tomar as coisas como dadas, né, é você tentar explorar, né, os elementos que explicariam, que ajudariam a entender por que as coisas foram como aparentemente foram, né, e não de outra forma. Né? É literalmente fazer o exercício de esgotar, né, é como eu digo, a história, a forma da comprovação da história, ela é muito mais pautada, né, na capacidade de argumentação. Tanto melhor uma abordagem quanto mais rica ela é em argumentos, em linhas interpretativas, né, que você consegue mobilizar. Às vezes a gente, como historiador, é muito referenciado, tendencialmente referenciado pelo esforço de tentar reduzir a explicação a uma causa, né, ou a um mecanismo fundamental. Quando, ao contrário, com maior frequência, a potência explicativa está muito mais na capacidade de mobilizar vários elementos e argumentar o melhor possível na mobilização desses vários elementos. Né? Eu, na função de orientador, eu com muita frequência vejo orientando desesperados que não conseguem chegar à causa específica, ao fator específico. Eu digo, mas deixe o fator específico de lado, reúna elementos. Quanto mais elementos você reunir, quanto mais possibilidades você vislumbrar e argumentar em prol delas, tanto melhor vai ser a sua análise. Né? Mas, enfim. Mário, vamos em frente. O nome lá do artigo do Legoff é Os Camponeses e o Mundo Rural na Literatura Isso. da Alta Idade Média. Está naquele livro, Para um Novo Conceito da Idade Média. Eu sempre confundo o que está aí e o que está no Maravilhoso Cotidiano. Eu acho que o que está no Maravilhoso Cotidiano é o artigo sobre a política como ossatura da história. É possível. Aí que está também o São Marcelo e o Dragão de Paris, né? Eu não tenho certeza, porque eu acho que o São Marcelo é um artigo numa revista, e depois pode ser que tenha sido coletado. Ele está numa dessas duas coletâneas. Mas, assim, nisso que você está falando, Mário, assim, tem sido cada vez mais que eu tenho me ocupado de ler um pouco sobre o campesinato, né? Cada vez mais difícil entender... Então, é cada vez mais difícil de entender essa articulação da produção camponesa sem a esfera do sagrado. E eu acho que não é absurdo nenhum a gente dizer que não há possibilidade de estudar o campesinato se ignorando esse aspecto, porque a quantidade de referências que são feitas no momento da produção, a intervenção do sagrado, assim... E não está só no mundo... eu acho que esse que é um elemento interessante da gente destacar. Você mesmo escreveu o artigo que está lá na revista da Argentina, né? Sim, e não está só no que o João Bernardo está chamando de regime senhorial. Se a gente olha para a produção agrária do mundo muçulmano, as referências que são feitas às intervenções de Alá na natureza, de enviar sol, no pré-capitalismo como um todo. É algo que a gente realmente precisa tomar um pouco mais de cuidado, porque essas referências não foram embora por completo. O campesinato ainda hoje... sobrevive. Há poucos dias atrás foi comemorado o dia de Pachamama. Então, é um elemento que subsiste ainda pela ordem do capital. O capital não extirpou o encantamento, Matheus, como alguns teóricos presumiam. O Matheus está lembrando aqui do adesivo no Uno, no Chevette 86 álcool, foi Deus quem me deu. Só um Deus terrível, eu diria. Foi o Deus veterotestamentário, né? Porque te dar um Chevette 86 álcool é como mandar você matar teu primogênito. Não sei o que é pior.
Agora, acho que a grande questão, e acho que isso o seu livro ajuda bastante a gente a entender, é os processos, os mecanismos que o processo, digamos assim, o regime senhorial implementou que permitiram uma mediação cada vez mais restrita do sagrado. E aí eu acho que essa perda do campesinato, ela tem um impacto que eu acho que a gente ainda não conseguiu dimensionar. É o quanto perder o acesso livre ao sagrado impactou no que o João Bernardo chama aqui de comunitarismo. Eu acho que isso, eu não sei, para mim não está claro ainda. Sem essas perdas, não dá para entender a própria formulação da ideologia da trifuncionalidade, né? Porque o campesinato perdeu as armas de um lado, né, e perdeu o acesso direto ao sagrado de outro, né? E aí a ideologia da trifuncionalidade só se sustenta com base nessas perdas, né? No nível em que ela ocorreu, né? Porque muito confronto vai seguir ocorrendo nesses campos, né? Mas é fundamentalmente uma redução, né, das potencialidades a uma manifestação específica, né? A privação da guerra e a privação do acesso ao sagrado, né? Isso, estava pensando aqui numa referência que o João Bernardo faz mais à frente, talvez isso ajude também a gente a compreender melhor as alianças que o campesinato independente, empobrecido, faz com a aristocracia mais baixa. Tem um determinado momento aqui que o João Bernardo fala sobre uma disputa pelos comuns, no qual o campesinato se alia com essa aristocracia, acaba sendo derrotado por uma nobreza mais próxima realiza. Mas, enfim, por que esse campesinato, além da questão, obviamente, produtiva dos comuns, por que é tão importante lutar por esses comuns, né? E aí eu lembro das referências do seu livro, né? A questão das árvores sagradas, dos espaços sagrados, espaços que às vezes ainda subsistiam na memória coletiva ali da aldeia, ou mesmo criação de novos espaços sagrados, imaginados, enfim. É bem complicado dimensionar esse mundo camponês sem avançar nesse sentido. E o quanto também essa religiosidade aqui não limitava certas práticas econômicas, eu imagino. Eu fico pensando, e é difícil fazer esse esforço, mas eu lembro que eu encontrava nos contratos agrários várias referências a maldições. Né? E aí eu ficava pensando durante a tese, eu falei, cara, isso aqui, porra, o camponês não sabe ler, ele não tá nem aí para esse bagulho. Mas esse contrato era lido. E aí eu ficava tentando pensar, é claro que eu ignorei isso ao longo do processo da tese, que eu tinha que entregar a tese. Mas uma das coisas que eu ficava pensando é, porra, qual o efeito que isso tinha sobre o campesinato? Né? Porque não é como o Mário estava falando, não é simplesmente o caso da gente ignorar. O campesinato simplesmente não ligava para isso e agia independente. Eu imagino o esforço psicológico seria para um camponês, talvez, fazer certas coisas, certas ações que talvez para ele internamente fosse um conflito, né? Do tipo, estar rompendo com a própria divindade para fazer certas ações. Não sei. Posso estar viajando, mas eu imagino que existia essa contradição entre a forma como ele se relacionava com a divindade e as relações materiais, o que ele tinha que fazer, de como ele tinha que agir em relação ao mundo que ele estava inserido. O próprio João Bernardo, né? Aí já específico na questão dos incultos, ele chega a elencar essas passagens da reapropriação ideológica que a igreja, enfim, a classe senhorial de forma mais geral, né, faz desses espaços, como espaços sujeitos ao demoníaco, né, e até realocando alguns santos, né, transformando, ressignificando alguns
algumas divindades em santos católicos, como uma forma de ou legitimar ou tentar afastar o campesinado dessas práticas. Antes de entrar, alguém tem alguma coisa dos paroquiais ainda? Desse ponto B? Porque você tem, Edilson? Vai lá. Mais rápido também, eu acho que a gente não pode perder de vista que um aspecto que também me parece central na reprodução dessa dinâmica, que é o papel mais especificamente, né, dos curas. Porque eu acho que é algo que talvez me deixe um tanto obcecado em excesso, é entender sempre a realização pragmática do poder, os quais meios objetivos ele se realiza. Então, esse capítulo sempre, para mim, foi esclarecedor do ponto de vista de pensar a realização concreta, material, cotidiana dessas relações de dominação e de articulação do campesinato. E, nesse sentido, o João Bernardo está explorando as paróquias e as fortificações nessa abordagem. Só que o papel não só político dessas construções é central, mas dos seus níveis de intermediação. E aí a gente já discutiu em outros momentos, etc. Tanto que eu separei uma citação que eu achei que ia lapidar, na página 205, bem no final da página, depois de ele ter longamente explicado o papel dos curas e suas contradições. Diz o João Bernardo, na última oração: a ambiguidade da situação dos curas exprime perfeitamente o caráter contraditório das comunidades paroquiais, divididas entre a sua função de veículos da supremacia senhorial e a sua capacidade de reforçarem a coesão e a solidariedade dos camponeses. Eu acho que esse aspecto objetivo da organização, da articulação é sempre central. Estabelecer níveis locais de coesão dos grupos, das comunidades. E a paróquia aparece como um elemento desse. E em vários momentos ao longo dessa discussão, os curas são essenciais, porque tanto servem a comunidade como aos senhores, e essa duplicidade, essa ambiguidade parece se expressar de forma bastante contraditória. Mas eu achei curioso essa citação, queria trazê-la para vocês, justamente para pensar o quão também não tem de agência camponesa nesse processo. Porque isso até a gente verifica, inclusive, na historiografia francesa, pensar as paróquias como um enquadramento territorial da dominação. Mas também é um mecanismo de articulação da comunidade e, por vezes, de sua própria ação. Assim o inclusive, com os curas e outros intermediários, contra ou a favor, em algum nível. Só que, não sei se vocês pensam dessa maneira, essa sociedade, entender os meios reais de articulação e de realização, me parece sempre muito interessante, uma via essencial, que não dá para perder de vista, né? E o conjunto dessas relações sociais são tecidas a partir disso. Edilson, acho que você tem razão e eu acho que o João Bernardo vai tratar isso com mais calma no próximo capítulo, que é sobre comunitarismo, né, o novo comunitarismo. E uma das coisas que eu lembrei enquanto você falava é um exemplo que o Júlio Scalona deu na palestra no webinário que ele apresentou para a gente, que a Assembleia Camponesa, ou a Assembleia dos Vizinhos, dependendo de como você queira chamar, se reunia em frente à paróquia. Eles se reuniam em frente àquele espaço, é considerado sagrado, e aí, obviamente, que o cura participava dela de forma positiva ou negativa, mas é evidente que ali ele ocupava um espaço interessante na dinâmica local. E é algo que eu estou tentando fazer agora, com muita dificuldade, para pensar a articulação política que esses agentes, digamos assim, tinham em relação ao poder central, né, a autoridade central, ou
a realeza, enfim, como você queira chamar. Porque, ao mesmo tempo que você tem, digamos assim, algumas famílias que são obrigadas a realizar certos serviços, né, como mediadores da realeza, você tem outras famílias que se dispuseram a realizar esse serviço justamente para realizar para ter essa aproximação com o poder mais central, né? Então a gente tem níveis e níveis de protagonismo camponês aí, que demandam uma maior atenção, né? Mas é um elemento interessantíssimo para a gente averiguar. Porque, eu insisto, acho que durante muito tempo a gente leu essa história de cima para baixo, né? Está na hora de olhar ela de baixo para cima, né? A partir da dinâmica das ações dos camponeses, né? Os cálculos, as estratégias que foram feitas, que talvez no momento pareciam muito promissoras e que na verdade se revelaram extremamente terríveis para a comunidade. Acho que isso pode ser um caminho interessante. Porque senão o poder também vira uma mera abstração. Parece que os camponeses de boa vontade, num dado momento, numa festa religiosa, levam suas rendas, seus tributos, entregam felizes ao Senhor. Essa manifestação cotidiana de poder e estabelecer essas relações é importantíssimo. Me parece algo de Túlio Maravilha, e me parece algo muito relevante, porque, em especial na documentação aristocrática, é um esforço sistemático de se realizar localmente e de estabelecer o contato com os intermediários. E não com pouca frequência esses intermediários tratam de desviar rendas e se envolvem em outras contradições. E a aristocracia tem que refazer essas relações. Porque eu sempre consigo imaginar, talvez um tanto esquematicamente, um distanciamento considerável entre um senhor, sobretudo de uma extração hierárquica maior, e os seus camponeses. O conjunto de vínculos, e ele trabalhou, João Bernardo, isso, por exemplo, lembro no livro 1, então, As Pampas, o conjunto de relações que não tinham se estabelecidas. Eu não estou mais vendo o chat, mas pela risada do Matheus, já estou desconcentrando, já não sei mais o que eu estou falando. Um conjunto de relações que era importantíssimo de estabelecer para uma dada domesticidade senhorial conseguir constituir-se. E esse é um fator que não pode ser, não dá para perder de vista. E também abarca e abrange uma diversidade medonha. Você tem pequenos senhores castelãos que acabam cumprindo funções burocráticas, mas também tem membros da comunidade rural, talvez o camponês mais enriquecido, etc., que é pensado para estabelecer esse conjunto de funções ao senhor. Então, é um amplo leque, mas eu não consigo verificar e imaginar essa relação sem esses intermediários. E não sei se é algo tão estranho a outras realidades históricas. O quão capitalista também não precisa, e não requisita na sua reprodução de níveis intermediários em relação aos trabalhadores. É uma analogia muito grosseira, mas... Olha os gestores do capital aí. É o papel do pelego, às vezes, também. É importante ao burguês ter o camarada lá dentro da fábrica que o representa. E aí? Cara, por exemplo, agora eu tenho me atentado, tenho voltado para reler a documentação e tal. É meio árido, né, fazer essa busca na documentação. E aí, o que eu reparei, né? Isso aí é até interessante, cara, que em algumas paróquias tinha um determinado camponês que ele tinha um celeiro do senhor. O que significava para aquela unidade camponesa ter o celeiro do senhor? Sabe? É difícil de mencionar. Que níveis de tensão essa unidade camponesa carregava dentro da comunidade? Porque claramente ele tinha uma inserção importante como intermediário,
Era ele que guardava as rendas. Então, eu acho que é algo que a gente ignorou há muito tempo e não tem como ignorar mais se a gente quiser avançar. Em um nível menor, Thiago, também eu já me deparei com senhores que colocam camponeses para tomar conta, por exemplo, para receber, né, as rendas, por exemplo, de moinhos, fornos, lagares, etc. E também o quanto que isso não pode ser um ponto de tensão, né, para a comunidade e, né, você fazer esse jogo duplo, né, colocar um camponês para poder fazer essa cobrança, tomar conta, enfim. E o quanto também, né, esse é aquilo, porque é meio ambíguo o caráter mesmo. Porque ao mesmo tempo que ele se reforça dentro da comunidade, ele se liga numa estrutura, digamos assim, supralocal, e que eu imagino que o reforço dentro da comunidade gera fraturas absurdas, porque quem vai emprestar o cereal do Senhor é ele, provavelmente, no momento de crise fragmentária. Então é ele que é a figura direta ali, mais concreta das tensões. Né? Acho que a gente perde essa dimensão. É esse cara que é a cara, digamos assim, é a representação senhorial naquela comunidade. E aí, óbvio, tem referências de violência, né, de momentos em que os camponeses não aguentam e cortam o pé do cara. Beleza, ok. Ou momentos em que outro senhor vem e aí vai direto nessa, nessa unidade, né, de produção camponesa. Porque é ali que estão concentradas as rendas daquela localidade. Enfim. Eu queria destacar logo, né, terminando depois desse ponto das paróquias, nas fortificações, algo para a gente comentar mesmo, porque eu achei assim fenomenal. São duas passagens, uma é na 206, lá mais ou menos no meio do parágrafo ele fala: as fortalezas constituíam evidentemente um instrumento militar, mas tanto pelas características da construção, muitas delas demasiado modestas para se oporem eficazmente a guerreiros profissionais, como pelos locais e datas em que surgiram, geralmente quando não existia qualquer perigo iminente de incursões e, muitas vezes, quando nem sequer agudizavam as rivalidades entre senhores. Sabemos que os inimigos a que, sobretudo, se destinavam não apareceram de além fronteiras nem vieram, na grande maioria dos casos, na hoste de um magnate vizinho. E aí na 209, né, deixa eu ver aqui, deixa eu localizar. No primeiro parágrafo da 209, ele fala: até em Portugal, onde as fortalezas cumpriam uma efetiva função militar, enquanto a base de defesa nas guerras e razias que pontuavam o relacionamento entre a sociedade cristã e a muçulmana, o papel socioeconômico dos castelos começou a prevalecer, servindo, acima de tudo, para demarcar territórios, etc, etc. E aí, não era esse o que eu queria destacar, era o parágrafo de baixo. O castelo permitia, em termos legais, exigir serviços de construção, de reparação, de guarda e cobrar tributos aos camponeses em redor, mesmo que dependesse diretamente de outros senhores. Até porque os castelões tiveram a força para se fazerem também aceitar como detentores da justiça de sangue, e a este título impunham exações e cobravam multas. Não foi para se isolarem dos camponeses que os magnates fortificaram as residências, mas, pelo contrário, para melhor vincarem o seu ascendente. O castelo servia numa direção de centro de emanação do poder e na direção oposta de centro de recolha das prestações, que constituíam o fundamento do Bânum e seu principal objetivo. Enfim, eu queria destacar porque assim, eu achei esse tratamento das fortificações que o João Bernardo faz quase que iconoclasta com os grandes santos aí da historiografia medieval, porque eu nunca tinha visto nenhuma forma de abordagem, primeiro para chamar atenção para a construção das fortificações, onde não necessariamente havia uma necessidade de fortificar em questões militares, e segundo, com o tratamento de classe que ele vai dar aí para a questão das fortificações e do enquadramento do campesinato. E aí, enfim, eu queria levantar essa bola e ver o que vocês acharam, porque eu achei fantástico.
Eu acho que essa é uma manifestação específica daquela pergunta geral, né? De quem, sob a perspectiva da funcionalidade, cabendo aos guerreiros a proteção, né? E sendo ela a base de uma suposta reciprocidade entre guerreiros e camponeses, né? Até o título do livro do Duby, a questão a se perguntar da violência de quem os senhores oferecem proteção aos camponeses, né? Qual é a raiz fundamental da violência sistêmica que parece permitir aos senhores se apresentarem como aqueles que oferecem a proteção, né? Com muita frequência, talvez não pela historiografia, né? Mas há no senso comum, digamos assim, acadêmico, se é que é possível falar dessa forma, né? Com muita frequência se supõe que seja decorrência de um quadro em que as sociedades estão em frequentes embates entre si, ameaças externas, invasão de fronteiras, primeiro assalto sobre a Europa cristã, segundo assalto sobre a Europa cristã, quando no fundo a gente está tratando de questões muito mais cotidianas, né? Não que não possa estar no horizonte fictício ou real a possibilidade de inimigos externos, né? Muitos deles, inclusive, demoníacos na sua configuração. Agora, é uma violência muito mais sistêmica, muito mais cotidiana, que é realizada pela própria aristocracia, que tem como agente a mesma aristocracia que oferece proteção, né? Portanto, mais uma vez, o exercício desse papel, a requisição da configuração dessa função social demanda, no fundo, que esse mesmo agente seja capaz de promover o caos ou, ao contrário, né, ser um elemento instigador da ordem, né, ser um elemento promotor da ordem. Então, indícios como esse é que acho que apontam nessa direção, né, de que há uma violência intrínseca ao sistema que é da lógica da reprodução, né, do próprio regime, né, e há tensões que se geram e que produzem, porque acho que isso é bastante importante de realçar também, né? Como Edilson destacou há pouco em relação às igrejas paroquiais, né? A contradição é um elemento intrínseco ao sistema quando a gente vê que instituições podem cumprir duas funções chaves, mas fundamentalmente contraditórias entre si, né? Como na leitura que fez o Edilson da passagem, né? A mesma instituição atua como, né, uma ponta de lança senhorial, aristocrática no interior da comunidade, mas essa mesma instituição é um elemento de articulação da coesão da comunidade, né? Portanto, são indícios muito elucidativos dessa ideia de que a contradição está na essência do sistema, né? Seus mecanismos fundamentais de geração de força, de reprodução, são mecanismos que carregam a contradição, carregam a contradição no seu coração, né? No seu âmago. E os castelos eles podem ter, né? Assim, por exemplo, acho que na Península Ibérica você tem, é bem efetivo, é bem visível que as linhas de defesa, né, vão pontilhando do norte a sul, né, no processo de avanço da conquista cristã, mas esse avanço da conquista cristã, ela fundamentalmente se estabilizava a partir da fixação de colonos, né? Então, esses processos, mesmo onde o inimigo externo, entre aspas, é um elemento efetivo no horizonte, a coisa é mais complexa do que apenas a defesa em relação a esses inimigos externos, né? Fechamos, pessoal? Acho que sim, né? Foi? Então a gente deixa marcado o capítulo 9 para a semana que vem?
Depende, Matheus, porque o uso cotidiano, você usa muito mais o pé, eu diria, Matheus. Você sentiria muito mais falta do pé. Mas vamos em frente, então. Você teria problema uma vez a cada 6 meses, porra. Então tá tranquilo, né? Besteira. Vamos em frente, então. Vamos Beleza? pro capítulo 9? Isso. Capítulo 9. Longo é o caminho. Só ver aqui o título. Comunitarismo rural. Belezinha. Eu falei comunitarismo, hein? Os ativistas da extrema-direita podem ficar tranquilos. Eu falei comunitarismo. Não preciso invadir essa nossa reunião. Nosso feudalismo jamais será vermelho, vão eles dizer. Essa é boa. Beleza. Gente, então, uma boa noite para vocês, uma boa noite para a Luciana, que nos acompanhou aqui. Muito bom revê-la aqui nas nossas atividades. Luciana, a gente andou modificando os horários, né? Mas agora, começando o semestre novo, a gente vai encontrar um horário mais calminho aí para todo mundo. E vou mandar um abraço pro final do ano. Mandar um abraço pro Rickson Silva também. Bem-vindo, Rickson. Opa. Bem-vindo, Rickson. Participe sempre. É bom tê-lo aqui. Rickson é aluno da graduação lá da UF. Ah, legal. Bem-vindo. Um abraço também para a Lara, né, que tem acompanhado de forma síncrona. E o restante do pessoal também que tem acompanhado. Isso. E saudades do queridão Dudu. Tá sumido, o Patrick também. O hashtag Volta Paulo. Não deu muito certo. A Luciana tá dizendo aqui que não dá à tarde. Não, beleza, Luciana. Foi só um horário extremo ali, numa necessidade. Mas a gente vai tentar manter a noite, sim, sem problema nenhum. O Matheus foi fazer exames naquele dia. A gente teve que entrar mais tarde. Mas tá tudo bem. Tá bom. Tava com lombriga, né? Parece que tem que estar no lombriga, mas já tá tratado. Foi tênia. Passa bem. Morreu, mas passa bem. O Rickson falou que tá aí. Tamo junto. Valeu. Falou, pessoal. Então, até semana que vem. Hein? Um abração, hein? Grande abraço. Valeu, gente.